Por que Constantino foi importante para a Igreja Católica? Olá, eu sou o professor Adriano Montemor e este é o canal Catolicismo na História. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês toda a importância que teve Constantino dentro da expansão do cristianismo como um todo, naquela época do cristianismo primitivo, ainda na Idade Antiga, até a sua morte. Vou tentar fazer um bom resumo aqui e vocês vão poder compreender por que a importância de Constantino dentro de toda essa problemática dentro da igreja. Ao contrário do que os protestantes dizem, que Constantino fundou a Igreja Católica, isso é uma grande inverdade, ou que Constantino tenha sido nada mais nada menos que o líder político, eu vou mostrar para vocês aqui, dentro de grandes trabalhos, dentro de um grande trabalho mostrando fontes primárias, e vocês vão poder compreender como é que Constantino foi importante. Então vamos para o conteúdo. E lá vamos nós! Nos últimos tempos, Constantino foi tratado como uma figura totalmente controversa. Suas obras são questionadas por historiadores como uma figura meramente política no desenrolar dos fatos históricos ao qual ele está envolvido. Como eu já disse anteriormente, também há acusações infundadas dos protestantes de que ele criou a Igreja Católica ou de que ele corrompeu a Igreja com o paganismo. Estes últimos mostram um total desconhecimento técnico de história. Os protestantes também o acusam de ter misturado costumes pagãos com costumes cristãos. Será verdade mesmo? E não se esqueçam, curtam o vídeo. Agora nem precisa sair do vídeo para poder curtir. É só clicar aqui do seu lado esquerdo, já vai ter ali o joinha para cima. Compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas poderem conhecer a história da igreja por outra visão, não meramente com achismos e clichês. E fiquem até ao final que eu vou dar uma dica bacana, tem uma revelação interessante aí para vocês, uma boa dica de livro para vocês, mas para vocês compreenderem o que eu vou dizer, vocês precisam ficar até o final, assistir o vídeo completamente. Caracas! Começaremos então com a explicação da segunda acusação, que é a acusação dos protestantes, já que é a menor e mais simples de ser refutada. Eu poderia aqui falar diversas coisas, mas vou tratar da forma mais simples possível para que vocês compreendam de maneira objetiva. A acusação dos protestantes de que Constantino fundou a igreja é tão absurda que chega a ser até engraçada. É verdade. É verdade. Ora, o imperador chegou ao poder no ano de 306, com a morte de Constâncio, que era seu pai, e os outros tetrarcas abdicaram do trono. Nesse tempo, o Império Romano era dividido em 4, era chamada de tetrarquia. Tinham 4 imperadores e cada um dominava sua área. Editor, coloca aí na tela para mostrar para os meus inscritos como que era o Império Romano na época que Constantino chegou ao poder. O miserável é um gênio! Eu não vou também aprofundar aqui o que era a tetrarquia, como é que chegou a tetrarquia, porque não é esse o intuito do vídeo. É só mesmo para ilustrar, para que vocês consigam entender, para eu não ficar jogando termos ao vento de maneira só para encher linguiça. Eu não tô aqui para isso. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando sobre o que era a tetrarquia, comente aqui embaixo e fala se vocês querem que eu fale sobre a tetrarquia dentro do Império Romano no período já de Constantino ou que antecedeu Constantino. Voltando lá no argumento, na explicação absurda, né? A explicação absurda não, na verdade, na explicação da acusação absurda que os protestantes dizem de que Constantino fundou a igreja, eu vou voltar lá no século I. Isso, lá no século I. Um bispo chamado Inácio, da cidade de Antioquia, que foi sucessor de São Pedro, dizia o seguinte, abre aspas, onde está Jesus Cristo? Aí está a Igreja Católica. Assim disse Santo Inácio de Antioquia, lá no século I. Santo Inácio viveu entre o ano 70 e o ano 107 depois de Cristo. Na verdade, Santo Inácio foi o terceiro bispo de Antioquia, entre o ano 70 e o ano 107. São Pedro foi o primeiro bispo da cidade de Antioquia. Só para lembrar vocês, lembre-se da passagem: ide por todo mundo
e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Católica vem do grego katolikos, que quer dizer universal. Ou seja, a igreja é universal. Deve-se levar o evangelho, a verdade da cruz de Cristo a todo mundo para que se convertam. Com relação à segunda acusação dos protestantes, de que Constantino misturou os costumes pagãos com cristãos, vocês irão compreender com o desenrolar desse vídeo. Mas de antemão já digo, como mudar a cultura de um povo de uma hora para outra? Costumes são mudados pouco a pouco, e o papel da igreja nesse sentido era essencial. Não só no Império Romano, mas também na conversão dos pagãos. Apesar de os romanos serem pagãos, eu digo no sentido dos pagãos dos povos bárbaros mais à frente. Há costumes que eram cristianizados, que podia ser cristianizado, que dava para ser cristianizado. Aquilo poderia adequar-se ao cristianismo, poderia ser aproveitado, e o que não podia era jogado fora. Um exemplo do que dou é ao incensar ao altar. Quando o padre pega o incenso, o turíbulo, vai lá o padre ou coroinha, tá lá o ministro que tá lá, incensa o altar, aquilo tem uma intenção de levar as ofertas, levar os pedidos com a fumaça para Deus. O incenso sobe e leva aos céus. Esse é o sentido. Aqui eu não quero falar sobre cristologia ou de teologia, mas é uma explicação para vocês poderem compreender como que era feito. Ah, agora eu entendi! Esse costume foi cristianizado, fazer a fumaça do incenso levar as preces a Deus. Isso foi cristianizado, isso dava para poder ser aproveitado. O que foi jogado fora foi por o culto e o sacrifício de animais ou até de pessoas. Continuando, no século II, a igreja já possuía uma estrutura hierárquica. Não era como é hoje, dividida como Papa, os cardeais, os bispos e os padres. Não era dessa forma, mas já tinha uma estrutura hierárquica. Já tinha uma forma de rito. A missa já era feita como hoje, ou muito próximo do que é hoje. Algumas coisas foram colocadas, outras foram retiradas com as reformas litúrgicas, mas a missa em si continua a mesma. O mesmo Santo Inácio já defendia a Sagrada Eucaristia. Um exemplo aqui também para poder ilustrar. Pela ocasião do seu martírio, Santo Inácio sabia que poderia ser salvo por cristãos bem influentes dentro da corte romana, mas ele pediu para deixar-se ser morto para que chegasse a ver a Cristo. E nessa mesma carta ele escreveu, abre aspas, não encontro mais prazer no alimento corruptível, nem nos gozos desta vida. O que desejo é o pão de Deus, este pão que é carne de Cristo e, por bebida, quero o seu sangue, que é o amor incorruptível. Para resumir isso tudo, antes de Constantino, a igreja já existia. Eu precisei fazer essa introdução para vocês poderem compreender como é infundada essa acusação que os protestantes dizem. Só com 2 mínimos argumentos já consegue destruir todas essas acusações que eles nos fazem. Continuando, voltando a Constantino, com relação às acusações de boa parte dos historiadores que julgam a atitude de Constantino como meramente política, vamos a alguns fatos. O cristianismo, também por Paul Veyne, explica muito bem isso, mostra que o cristianismo, naquela época, era muito pequeno com relação a todo o Império Romano. Era uma parcela pequena da população do Império Romano. Eu não tenho como precisar esses números estão corretos. Tá? Eu posso buscar mais a fundo, mas de acordo com Paul Veyne, cerca de 5 a 10% somente da população do Império eram de cristãos. Você colocando num total aí de uma população estimada de 70 milhões. É claro que nós não temos certeza desses números, se esses números estão corretos, mas é o que estima-se dentro das fontes que foram encontradas. Cerca entre 5 a 10% da população em vários, espalhados por todo o Império. Sei. Ora, que benefício político ele teria ao se dizer cristão para uma parcela tão pequena da população? Toda conversão é um processo. Nada vem no estalar de dedos. Você vai se convertendo aos poucos. Naquele tempo era o mesmo. O sonho que Constantino teve às vésperas da Batalha de Ponte Milvio foi um fato que não pode simplesmente ter sido determinante.
por si, como foi o último obstáculo para que ele se assumisse realmente cristão. O crisma descrito por Constantino são as letras P e X sobrepostas. É a foto de perfil aqui do canal. Aquele símbolo famoso, o P com X cruzado, aí que você vê nas estolas, nas igrejas. Essas letras sobrepostas, o P e X, nada mais são do que as iniciais de Jesus Cristo no grego antigo. O grego era a língua culta da época, como se fosse o inglês hoje. Além da cruz pintada nos escudos dos soldados. O exército de Constantino era infinitamente menor do que o de Maxêncio. A partir dessa vitória, Constantino tornou todas as decisões tomadas para preparar o império para um futuro cristão. Por outro lado, ele não perseguiu os pagãos e nem o culto pagão, mas sempre em seus discursos ele mantinha a linguagem dura e firme opinião de que o paganismo era uma superstição desprezível. Como pessoalmente cristão, ele construiu muitas igrejas, mas não impunha a sua religião a ninguém, pois sabia toda e quaisquer conversão deveria ser de própria vontade. Assim, ele não iria contra a doutrina católica da época, que já era consolidada. Ele não impunha sua religião a ninguém, mas também não tolerava o paganismo no que tange a sua pessoa, como também o culto dos imperadores. Ele também dispensou os seus correligionários de toda e qualquer obrigação de execução de ritos pagãos, no exercício de todas as suas tarefas públicas. Reafirmando o que foi dito aqui, Constantino não perseguiu e não negou a palavra aos pagãos, e nem dificultou a vida pública deles. Dizia ele, abre aspas, se esses supersticiosos querem se danar, estão livres para o fazê-lo, deixando a tarefa de convertê-los para a igreja, pois era papel da igreja a salvação das almas. No que compete à opção pessoal do imperador, o mais importante era abolir o culto maléfico de sacrificar animais aos falsos deuses. Essa era a grande preocupação de Constantino na época. Por outro lado, Constantino sabia que se impunha a sua religião a todos, encontraria muita resistência, mesmo depois de unificar o império todo sob seu poder. Também proibiu que cristãos mais fervorosos perseguissem os pagãos, com o risco de tomarem duras penas. Em 315, pela ocasião de comemoração dos 10 anos do seu reinado, era a tradição dos imperadores romanos fazerem celebrações patrióticas. Cumpriam-se sacrifícios pelos contratos feitos 10 anos antes, pela salvação do soberano, e se fazia um novo contrato para os próximos 10 anos. Constantino deixou o povo se divertir, mas proibiu qualquer culto de sacrifício de animais. Um outro exemplo foi de que a cidade de Spelo, na Úmbria, pediu a Constantino autorização para estabelecer uma grande festa anual para o culto aos imperadores. Falavam até em construção de templos para os imperadores mortos e divinizados em dinastias anteriores, e também na dinastia reinante, que incluía o próprio Constantino. Como toda festa, haveria combate de gladiadores e sacrifícios de animais. Ele autorizou a festa, permitiu os combates de gladiadores, que ele sempre hesitou em proibir, pois eram muito populares, mas proibiu todo e qualquer culto de sacrifício de animais. Os magistrados cristãos também eram dispensados de participar de toda e qualquer cerimônia pagã no seu trabalho e no seu serviço público. Constantino também poupou os cristãos, até mesmo os criminosos, da obrigação legal de pecar. Alguns culpados e condenados recebiam como pena combater como gladiadores, isso de forma forçada. Um cristão, por lei divina, não poderia matar, porque também nunca os gladiadores foram admitidos no seio da igreja. Sendo assim, o Constantino ele substituiu a pena de combate de gladiadores, no caso dos cristãos condenados, por trabalhos forçados em minas de minério e pedreiras. Isso com relação aos cristãos. Com muita facilidade, Constantino quebrou o equilíbrio entre as duas religiões, menos se voltando contra o paganismo do que favorecendo os cristãos. Ele mostrava assim
a todos os súditos que seu soberano era cristão, mas qualificava o paganismo de baixa superstição em seus textos oficiais e reservava as tradicionais liberalidades imperiais à religião cristã. Ele mandou construir muitas igrejas, mas nenhum templo pagão. Graças a Constantino, a longa e lenta conversão do Império Romano pôde começar. Iniciou-se ali com ele. Sobre o que eu falei lá no início, uma revelação bombástica que eu faria é o seguinte: prestem bem atenção que agora vocês vão compreender tudo por que foi feito esse vídeo. Lembra do que eu disse que boa parte dos historiadores o acusam de se intitular cristão por mera política e que Constantino só se batizou no final da vida, em seu leito de morte? Há uma explicação crucial para isso. O rito de iniciação cristã é o batismo. A partir do batismo, eu não sou só redimido do pecado original de Adão, mas também de todos os pecados que eu realizei durante a vida. Ele, como imperador, tinha muitas das vezes de cometer atrocidades, cometer pecados, assassinatos para manter o seu império de pé, invasão, guerras, enfim, toda umas complicações legais do seu posto de imperador. E para se redimir do pecado, ele deveria confessar-se. Mas antigamente não era feito como durou depois por séculos. Você se confessava sozinho na frente de um padre, dentro de um confessionário, que muitas vezes o padre nem via sua cara, mas era feito de forma pública. O pecador, ele adentrava na igreja, na frente do bispo e na frente de todos, e ali falava todos os seus pecados. Os pecadores públicos, além de serem proibidos de comungar, eles eram proibidos de assistir à missa dentro das igrejas. Recebiam penitências que duravam meses, anos. Então, como seria para o imperador naquela época cometer algum pecado, confessar-se e ter que fazer publicamente a sua penitência, impedido de ir à missa? Ou então iriam querer favorecê-lo por ele ser imperador, e isso poderia causar algum problema. Por isso que ele se batizou no final da vida. Deixando assim, ele se batizando no final da vida, todos os seus pecados seriam redimidos. Uma dica extra que eu dou agora é o seguinte: esse vídeo foi baseado num livro muito bom do historiador Paul Veyne. Eu tenho ele no momento, ele não está aqui, eu esqueci de trazê-lo e tal, mas eu vou deixar aqui na tela, vou colocar aqui para vocês verem, como o nosso mundo se tornou cristão, do Paul Veyne. Um livro muito bom, mas infelizmente eu acho que ele deixou de ser editado, tá muito caro e eu não achei ele em PDF para poder baixar. É um livro excelente, muito bom, vocês podem procurar aí no Estante Virtual da Vida. Eu achei também na Amazon, mas eu achei muito caro, que eu achei mais de R$300 no livro desse, eu paguei muito barato na época. Infelizmente ele não está sendo editado e acabou entrando nessa lei de oferta e procura. E é um livro excelente, tem muitos assuntos, explica sobre esse centro toda essa polêmica relacionada ao Constantino. Tem muitas outras coisas sobre o Constantino. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo 2, uma continuação sobre este vídeo, deixe aqui nos comentários, que eu teria imenso prazer de falar sobre o Constantino. E não se esqueçam, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas venham conhecer a história da igreja de maneira correta e simples. Um abraço e até o próximo vídeo.